Olá pessoal, esse é o Vem Que Pode e hoje eu vim trazer um assunto polêmico que muitas pessoas falam na internet, nas conversinhas de grupo, que é sobre ideologia de gênero e como esse assunto veio caloroso nas últimas eleições, no âmbito da política, se falou muito sobre ideologia de gênero, que bom, eu não vou falar sobre os comentários que falavam ou que falavam, até porque eu não estou aqui para falar sobre política. Até eu estava pensando em falar sobre ideologia de gênero e ideologia política, mas estudando bem, eu vi que são dois assuntos muito amplos para colocar num vídeo só. E hoje eu vou falar somente sobre ideologia de gênero. E para começar a explicar o que que significa ideologia de gênero, se já foi estudado sobre ideologia de gênero, como é que passa isso na cabeça das pessoas, como é que vem essa palavra aí tomando uma dimensão grande na cabeça das pessoas, né? Primeiramente, eu quero falar sobre ideologia, para deixar de forma clara para vocês o significado, se tem algum estudo que fala sobre ideologia de gênero, eu preciso falar sobre ideologia e preciso falar sobre gênero. Se existe um estudo sobre ideologia e existe um estudo sobre gênero. E aí a gente entra com ideologia de gênero para fechar aí o que eu quero explicar hoje para vocês. Então, começando com ideologia, a palavra ideologia é muito antiga. A primeira vez que foi falado sobre ideologia, num conceito mais amplo, ela significa o estudo de ideias, a ciência das ideias. E que, tipo, muito tempo atrás, quando foi trazida essa palavra, esse estudo das ideias, conceito, ciência das ideias, já lá naquele início, já teve uma movimentação muito forte do governo, pensando que esse estudo de ideias poderia atrapalhar, desmantelar os governos, porque trariam agitadores, pessoas que viriam com ideias revolucionárias para acabar com o governo e tal. Até ao longo do tempo, esse conceito de ideologia foi mudando e foram trazendo pensamentos mais críticos sobre o significado de ideologia para outros filósofos e pensadores e historiadores da época. Ideologia era o ideal, tipo um conceito de ideias de uma classe dominante que se reverberava ou se reproduzia na sociedade. Então, esse era um pensamento mais crítico sobre o que é ideologia. Mas eu não vou me aprofundar muito sobre esse termo, dá para vocês entenderem bastante sobre o que é ideologia a partir disso. E eu vou falar também sobre o estudo de gêneros agora, sobre o estudo de gêneros, porque tem um estudo de gêneros e o que é esse estudo. Ao longo do tempo, se estuda o gênero e a forma como ele vive em sociedade. Temos o gênero feminino e masculino, dito isso desde muito tempo. Então, esse estudo dos gêneros e como eles agem em sociedade, trata-se nada mais do que como as pessoas se vestem, se comportam. Um exemplo disso é que na Escócia antiga, os homens se vestiam de saias. Em algumas culturas isso é totalmente diferente, totalmente contrário, digamos assim. Só que para cada cultura nunca se foi exigido uma forma de se vestir. Tanto que desde que nascem as crianças, os seus pais têm total autonomia de vestir eles de amarelo, de rosa, de azul. E também isso foi se moldando ao longo do tempo. Antigamente não existiam cores tão claras assim nas vestes. Se vestiam as crianças com mantas, talvez uma cor mais opaca de repente. E ao longo do tempo essa identidade
colocada nas crianças desde que nascem, para dizer se elas nasceram com um órgão masculino ou feminino, foi criada também pela sociedade. A sociedade criou isso, querendo mostrar para os seus, né, os seus próximos, que tinha nascido ou um menino ou uma menina, 2 gêneros diferentes. Às vezes até mesmo eu acredito que pela facilidade, tipo a mãe entediada ali, querendo dizer, tipo as pessoas vindo perguntando: "Ah, é menino ou menina? É menino ou menina?". Quando vê a criança ali já de azul ou de rosa, já sabe que é menino, já sabe que é menina. Então eu acho que também um pouco por conta da praticidade, vem essas cores para as crianças aí quando nascem, que é uma coisa que o pessoal gosta muito. E não existe nenhuma proibição, nenhum nenhum âmbito político tá querendo que vistam as meninas dessa cor, que vistam os meninos dessa cor. Só se diz que, tipo, cores são cores. E independente e, tipo, não estão ligadas ao gênero da pessoa. E é só isso. Agora, falando sobre isso, eu posso dizer para vocês que ideologia de gênero já não existe nenhum estudo comprovado que fala sobre ideologia de gênero. Até porque muitas pessoas tentam ligar a ideologia de gênero à sexualidade, como eu estava falando. E não existe nenhum estudo comprovado sobre ideologia de gênero. Isso são falácias. Isso é uma maneira de uma classe dominante, de repente, tipo, trazer ideias erradas para uma sociedade que, tipo, às vezes desconhece como se formam o, como se formam ao longo do tempo esse tipo de ideia, esse tipo de ideologia. Então, você, a partir disso, que você sabe o que que é ideologia, você sabe o que que é gênero. Ideologia de gênero é apenas uma palavra criada, é uma, apenas um. Não, como eu falei, não existe estudos que falem sobre ideologia de gênero. Agora, existem estudos, sim, sobre identidade de gênero e outras coisas que vocês podem pesquisar sobre o que envolve o gênero. Tem fatos biológicos, fatos hã, reais de pessoas que ao longo do tempo se identificam de forma diferente ao gênero que nasceram, mas isso não quer se impor às crianças ou algo assim. Isso é uma falácia muito grande que existe na política. E outra hora a gente vai falar sobre ideologia política, que também é uma coisa que às vezes a pessoa nem sabe a ideologia que ela acredita, porque querendo ou não, a ideologia é as ideias que eu defendo, as ideias que eu acredito. E como que eu posso entender que aquele deputado, aquele prefeito, aquele presidente tem as mesmas ideologias que eu? Será que ele tem as mesmas ideologias que eu? Ou ele está tentando criar ideologias sobre o que eu penso, sobre como eu ajo, como eu vejo a sociedade, como eu ando no meu dia a dia. Tá, pessoal? Esse é mais um vídeo aqui do podcast. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam muito, se inscrevam. Eu fico por aqui.